pela obra que nós efetuamos. Deus não é injusto para não nos abençoar por aquilo que operamos, por aquilo que agimos. Deus não é injusto para deixar com que a nossa obra, ela fique sem ser paga. Deus não é injusto. Portanto, tudo que nós fazemos por Deus e para Ele, nós recebemos a recompensa. Nós somos beneficiados desde que esse serviço nosso seja não apenas um serviço, mas um serviço de alguém que segue a Deus, de um discípulo, de um cristão. E aí nós vamos nos lembrar do Salmo 100, versículo 2, que diz: servir ao Senhor com alegria. Já virou música, não é possível que vocês não saibam. Servir ao Senhor com alegria, com entusiasmo, com aptidão, com força, com vigor. De que forma nós devemos servir ao Senhor? Como alguém que entende que Ele é prioridade. Ah, mas eu vou largar meu trabalho, vou largar meus estudos, vou largar. Não precisamos fazer absolutamente nada. Mas ali no trabalho, trabalhar como cristão. Ali no colégio, na faculdade, ser um aluno como cristão. Onde quer que formos e estivermos, agimos como cristão. Isso é servir seguindo ao Senhor, ou seguir servindo ao Senhor, sendo crente, onde quer que formos e estivermos. Aí a pergunta é: somos crentes onde nós estamos? Eu já falei essa história para os irmãos, vou repeti-la, alguns não ouviu, por certo. Isso há muito tempo atrás, né? Que hoje é raro a gente encontrar alguém que não tem uma graduação, né? É bem raro. Mas naquela época, em 92, 93, mais ou menos por aí, isso era uma riqueza, como diz Rose, isso era um luxo. Rose é que tem essa palavra, é luxo. Isso era um luxo, né, Rose? Então, naquela época era muito difícil dizer que era crente em uma universidade, pior ainda, na faculdade menos mal, mas na universidade pior ainda, ser crente era muito difícil. E aí, todo final de ano, o irmão de férias voltava de Vitória da Conquista para Jequié, e entre um desses dias, o pastor perguntou para ele: e aí, irmão fulano, na frente de todo mundo assim, como é ser crente lá na faculdade? E ele disse: lá ninguém sabe que eu sou crente. Então é fácil demais assim. Nós somos servos e seguidores de Jesus, onde formos e estivermos. Temos que mostrar a diferença de Deus em nós, se é que a temos. Nós temos que mostrar que o Senhor nos transformou, e essa transformação está disposta para tantos quantos queiram ser transformados. Esta libertação, esta graça de Deus, ela está disponível para tantos quantos queiram. O Senhor, Ele nos convida para segui-lo, e aquele que quer segui-lo deve renunciar à sua própria vida, tomar a sua cruz para segui-lo. Mateus 16, 24. Aquele que quiser, ninguém é obrigado, mas aquele que segue deve renunciar à sua própria vida, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quero ler com vocês em Lucas capítulo 6, versículo 46. Preste muita atenção no que você vai ler comigo agora. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que vos ensino? Não precisa responder para mim. Você é seguidor de Cristo? Logo você o chama de Senhor. Na oração, você o chama de Senhor. Nós o chamamos de Senhor. Em qualquer momento da nossa vida, sobretudo nos momentos difíceis, nós gritamos: Senhor, tem misericórdia. Então nós chamamos Deus de Senhor, chamamos o Senhor de Senhor. E aí Jesus faz uma pergunta que é avassaladora: por que vocês me chamam de Senhor e não praticam o que eu ensino, o que eu digo? Como chamamos de Jesus de mestre, ou como dizemos que somos discípulos de Jesus, se não estamos dispostos a segui-lo como mestre? Segui-lo significa seguir os passos, fazer o que ele faria se estivesse em nosso lugar, agir como ele agiria se estivesse no nosso lugar, falar como ele falaria se estivesse no nosso lugar, olhar como ele olharia se estivesse no nosso lugar, ouvir o que ele ouviria se estivesse no nosso lugar. Ser discípulo de Jesus significa ser seguidor de Jesus. Ser discípulo de Jesus significa ser igual a Ele.
Chamado de mestre significa ser discípulo, e ser discípulo significa trilhar os caminhos do mestre. Pelo menos essa é a proposta do discipulado, seguir os passos do mestre. Se nós dizemos que Ele é Senhor, porque nós não obedecemos às suas ordens? E quando Ele diz, aquele que me serve dever é imperativo, todo mundo sabe disso. Se deve, precisa, necessita, é imprescindível que ele siga os passos de Jesus. Bom, se nós dizemos que Ele é Senhor e não obedecemos às suas ordens, nós temos que ler mais Lucas 6,46 e perguntarmos-nos a nós mesmos: de fato eu sou um servo e Ele é o meu Senhor? Como chamamos Deus de Pai, se não ouvimos os seus conselhos? Como chamamos Deus de amigo e melhor amigo, se nós não passamos tempo com Ele? Todo mundo aqui sabe disso. Quem tem um amigo, aquela amiga do peito, aquela do coração, aquela que confia os segredos, que você confia os segredos. Você passa horas e horas e horas conversando, porque sente o prazer, porque dá prazer conversar com quem nós amamos. Então, parece-nos insanidade dizer que amamos a Deus e não passarmos nem um pouquinho de tempo com Ele. Como é paradoxal dizermos que iremos passar a eternidade com Ele, sem que passemos minutos com a sua palavra ou em oração falando com Ele. Aquele que me serve deve seguir, porque o seu serviço Deus vai honrar. Está escrito lá, o Senhor o honrará. A irmã Marinal vai responder exatamente, certíssimo. Deus vai honrar quem serve, sendo ele seguidor ou não. Deus vai honrar. O que nós fazemos para Deus, Ele nos beneficia, Ele nos paga pelo serviço, sendo seguidor ou não. Deus, Ele vai abençoar aquele que está servindo, ainda que este não seja um seguidor. Mas o seguidor que não serve, não será honrado, porque a honra está no servir e não no seguir. Entretanto, no seguir está um benefício que o servir não dá, que é a vida eterna. Aí muda exatamente tudo. Eu posso servir a Deus e ser abençoado por Ele. Posso servir a Deus e ser pago por Ele. Posso servir a Deus e receber como recompensa muitas coisas aqui na terra. Mas como servo de Deus, eu não irei para os céus. Mas como seguidor, eu posso não ser abençoado aqui se eu não servi-lo. Mas como seguidor, eu tenho um benefício da eternidade. A bênção da eternidade, que é dada àquele que segue. Portanto, o que Deus quer que nós sejamos é servos, seguidores. Seguidores, servos. O que nós somos, o que fomos até aqui e o que seremos a partir de agora. Serviremos ao Senhor e o seguiremos, seguiremos e também serviremos, seremos discípulos que seguem e que servem ao Senhor, ou seremos um seguidor parasita que não faz absolutamente nada. Eu conheço gente, inclusive aqui na igreja, que não faz absolutamente nada. E aí eu acho interessante uma propaganda que tem na televisão, volta e meia, eu nem sei se existe mais, porque eu não assisto mais assim. Quem não vive para servir, não serve. Eu faço parte de um corpo, e se eu não faço nada, essa parte do corpo fica paralisada. A parte do corpo que fica paralisada, isso é ciência, ela vai regredindo, vai diminuindo. Isso é comum, Ivander pode falar melhor que ele entende da área. Por que é que você se esforça tanto para ir à academia? E aí eu fico encantado quando dá 5 e pouquinho, vai chegando um bocado de gente na academia aqui, ó. Nos dias que eu vinha orar aqui, hoje não, que graças a Deus tem um cantinho lá para fazer isso, mas quando não tinha, eu vinha aqui para a igreja orar às 5 e meia.
e vi um monte de gente indo para a academia e vão até hoje e continuam indo. Imagine se a nossa motivação em servir a Deus fosse pelo menos 10% dessa dedicação que temos à academia. Que temos não, que vocês têm. Imagine se dedicássemos a Deus 10% do que nós dedicamos, se nós somos vendedores que recebem comissão. Aí é uma frase de Paul Walsh que ele diz: entregue a seu patrão tudo aquilo que você entrega a Deus e veja quanto tempo você vai durar no seu trabalho. Quer fazer um teste se você serve a Deus de verdade? Se você é uma pessoa autêntica no reino de Deus, que é um seguidor, seguidor. Faça esse teste. Faça exatamente no seu trabalho o que você faz para o reino de Deus. Agora, se ficar desempregado, a culpa não é minha. Quer saber se você se dedica a Deus na oração, na palavra? Veja se você está disposto a renunciar aquele tempinho, como está disposto a renunciar às comidas gordas e etc., porque tem que manter o corpo em dia. Porque na academia, o personal trainer lhe passou uma dieta e aquela dieta tem que seguir à risca, senão você não vai ficar com um corpinho desejado. Homem e mulher. E aí segue à risca exatamente tudo que ali está proposto. Alguns para se sentir bem, para ter a autoestima elevada, outros para mostrar às pessoas, a maioria inclusive. Imagine essa dedicação toda sendo colocada